Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no Reviews Ocultos de hoje eu trago o jogo Saga Frontier Remastered, que é para aqueles que gostam de um RPG com mecânicas um pouco fora do normal. Produzido e publicado pela Square Enix, ele foi lançado originalmente para o PlayStation 1 em 1997, sendo o primeiro da franquia para o console. A série Saga iniciou no Game Boy original e veio para o ocidente com o nome de Final Fantasy Legend para chamar a atenção dos fãs da franquia principal da empresa. Ela continuou lançando jogos no decorrer das gerações, lançando os 3 primeiros jogos para o Game Boy original e teve um port direto deles para o Nintendo Switch com o Collection of Saga. Depois lançaram mais 3 jogos com prefixo Romancing para o Super Famicom, que inicialmente ficaram somente no Japão, mas os 2 últimos tiveram um port recente para os consoles atuais. Logo após tivemos a subsérie Frontier, contendo 2 jogos, ambos para PlayStation 1. Já no PlayStation 2 tivemos 2 lançamentos, sendo um deles um remaster do primeiro Romancing Saga do SNES e o outro titulado Unlimited Saga. O último lançado da série foi Saga Scarlet Grace, que saiu inicialmente para o Vita e depois recebeu um port ocidental para o PlayStation 4, Nintendo Switch, Mobile e PC. Existe também o Romance Saga Re-Universe, que é um free-to-play para mobile usando como base o universo do terceiro Romance Saga, e o Imperial Saga, que é para navegadores, mas ele só tem em japonês. Mas sem mais delongas, vamos adentrar no mundo futurístico das regiões. Esse é o primeiro jogo da série que tem uma pegada mais futurística, usando um aglomerado de mundos conhecido como regiões, cada um com a sua própria economia e cultura. Nesse cenário temos 7 histórias diferentes que se intercalam em certos pontos, mas ao contrário da maioria dos jogos da série, cada um tem sua própria finalização, lembrando mais um outro jogo da empresa, o Live Alive, que infelizmente ficou apenas no Japão. O primeiro personagem, e que estava na capa do original, é o Blue, um mago do reino mágico que ao graduar-se recebe uma missão de aprender magias diferentes das outras regiões e a tarefa de matar seu irmão gêmeo Hug. O segundo é Red, um adolescente que depois de ter sua família morta pela organização criminosa Black Axe e quase morreu nesse ataque, é transformado no herói da justiça Alkaizer, sendo um tributo à série de Tokusatsu. A terceira personagem é a Zelos, uma garota que após ser atropelada por uma carruagem do Lorde dos Místicos Orlud, recebe o sangue dele, virando a primeira meia mística, sofrendo preconceitos de ambas sociedades. O quarto personagem é o Mecha T-260G, que teve seu centro computacional encontrado no mundo de lixão e no tempo que ficou desligado perdeu os dados da sua missão principal, viajando pelas outras regiões à procura de pistas das suas memórias perdidas. A quinta personagem é Emilia, uma supermodelo que foi acusada de matar seu namorado Rain, que era um patrulheiro. Após escapar da prisão, ela vai atrás do verdadeiro criminoso com a ajuda da sociedade secreta Gradius. O sexto personagem é o monstro Rick. O mundo dele está à beira do colapso e para conseguir restaurá-lo, ele precisa viajar para as outras regiões em busca dos 9 anéis mágicos que podem salvar o mundo dele. O sétimo e último personagem é o Lute, um jovem que saiu de casa para explorar o mundo, só que nisso é claro que ele acaba se envolvendo em algo maior do que apenas uma viagem. As 7 histórias são separadas, apesar de algumas terem referências de outros personagens nas histórias, no geral são completamente isoladas. Esse é um RPG por turnos que segue uma linha um pouco diferente dos comuns, principalmente para a época do lançamento. Outros 2 jogos que têm uma grande base nessa série são The Legend of Legacy e The Alliance Alive, ambos produzidos pela Furious, e esse último já teve um review aqui no canal. Independente de qual dos personagens você escolher como principal, temos uma liberdade de exploração bem abrangente, podendo viajar entre as outras regiões sem ficar preso à história principal deles, claro, dependendo do ponto da campanha que você está em cada personagem. Os combates por turnos têm um funcionamento um pouco diferente do normal, e o sistema de aprendizado das técnicas foge completamente do padrão. Aqui você aprende as técnicas aleatoriamente durante as batalhas, dentro de uma hierarquia de aprendizado, mas isso é mais interessante aprender enquanto joga. Ataques usando artes marciais, espadas e até pistolas são as principais armas para os combates, mas como todo bom de RPG, temos magias, e aqui não podia faltar, tendo um total de 12 tipos de magias diferentes, cada uma delas com uma especialidade diferente. Um dos pontos mais interessantes desse jogo específico é como a questão de raça é tratada, enquanto na maioria dos jogos, até mesmo dentro da série, independente do personagem ser humano, elfo ou até um alienígena, todos têm mecânicas iguais de evolução e combate. Mas não é o que ocorre aqui. Temos 4 raças bem distintas, sendo elas os humanos, a raça mais balanceada, podendo aprender técnicas de combate com armas e magias, o que abre um grande leque na estratégia.
Os mechas não evoluem como as outras raças, mas se melhoram conforme recebe o upgrade dos seus equipamentos e roubam técnicas de outros robôs inimigos. Temos também o controle de alguns monstros, que além de absorver técnicas dos seus rivais, mudam sua forma conforme aprendem e descartam técnicas diferentes. Por último temos os místicos, que é o que temos mais próximo de vampiros nesse jogo. Além de focar no uso de magias, eles também conseguem absorver monstros derrotados e usar os seus ataques. Com essas 4 raças, saber montar o seu time requer entender bem as suas mecânicas, além de aprender como funciona a evolução do jogo, que não é por experiência, mas sim melhorando características com base no que foi utilizado nos combates. Outra coisa interessante dos combates é a combinação dos ataques, formando combos devastadores contra os seus inimigos, mas isso não é exclusividade dos jogadores. Se der brecha, seus oponentes vão te derrotar sem um pingo de dó. Um ponto recorrente da série é que há vários pontos de dificuldade elevada e os inimigos vão ficando mais fortes conforme faz batalhas. Os gráficos do jogo original eram montados usando técnicas de cenários e personagens 3D pré-renderizados e transformados em 2D para economia de memória, e o remaster continua utilizando esse mesmo estilo de arte, mas agora os sprites dos personagens, NPCs e monstros estão bem mais detalhados, com a melhoria dos hardwares disponíveis. Outro detalhe do remaster é a mudança de certas interfaces e ícones, que agora facilitam bem mais a vida do jogador, principalmente dos novatos da série, abrindo a porta para novas pessoas conhecê-la. As músicas da série são um ponto que sempre agradam, e no Frontier não poderia ser diferente. Elas foram compostas por Kenji Ito, que além de produzir as músicas da maioria dos jogos da série, também trabalhou nos jogos Shin Megami Tensei Devil Survivor 2, no Shadow Hearts Covenant e no Hyper Dimension Neptunia Victory. As músicas mudam bastante dependendo da região que você está visitando, tendo das mais cômicas às mais pesadas para combinar com o local explorado, além de músicas diferentes em certas batalhas e até umas específicas para os chefes de cada personagem. Infelizmente, como a maioria dos jogos da época do PlayStation 1, ele não tinha dublagem e o remaster não recebeu tal tratamento, mas não é algo que vai atrapalhar a diversão do jogador. A OST do jogo está no Spotify, então eu vou deixar o link dele na descrição para você curtir depois do vídeo. Enquanto o jogo original ficou apenas no PlayStation 1, mas tendo acesso ao PSP e Vita no formato digital, o remaster saiu para o PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e mobile, na maioria apenas na versão digital. Até o momento desse vídeo, temos confirmado uma versão física asiática com inglês para o Nintendo Switch que sai em 31 de maio. Eu vou deixar na descrição o link da compra tanto da versão física como das digitais. O remaster não trouxe apenas melhorias gráficas e balanceamento de jogabilidade, mas também parte de conteúdo que não saiu no original, como as missões paralelas da história das Zelos, e a inclusão da 8ª história protagonizada pelo Fuse, que é um patrulheiro das regiões e faz um elo entre as outras 7 histórias principais, mostrando o outro lado dessas histórias e tem umas grandes variações nelas. Caso você feche as 8 histórias, tem uma pequena surpresa no mesmo estilo do Chrono Trigger, mas como funciona, vou deixar para você jogar e aproveitar tudo para não estragar as surpresas. Algumas adições no sistema do jogo, como desde o aumento na velocidade, indicações de pontos de interação nos mapas, finalmente poder escapar das batalhas, ter um ponto com o andamento da história para o jogador não ficar mais perdido no jogo e o que adianta mais a vida, o sistema de New Game Plus, podendo puxar praticamente tudo das jogadas anteriores e não ter que ficar evoluindo os personagens novamente. O jogo já é um pouco complicado para aqueles que não estão acostumados, mesmo com a facilidade do remaster, e é claro que a lista de conquistas é bem trabalhosa, já que requer fechar com os 8 protagonistas, recrutar todos os personagens disponíveis do jogo, comprar todos os itens de todas as lojas, até das escondidas, derrotar o Vigil em 2 turnos e derrotar um chefe na versão Ultimate na história do Fuse. Em resumo, Saga Frontier Remaster traz à tona um clássico jogo da série para os consoles atuais, agradando tanto os fãs mais antigos dele, como abrindo as portas para os novos jogadores aproveitarem as histórias e combates do jogo,
quanto curte uma excelente música e se aprofundar nas estratégias necessárias para prevalecer nos pontos mais difíceis. E aí, preparado para encarar essa nova fronteira da série Saga? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!